Tá, primeiramente, Nato, eu queria que você fizesse uma apresentação, assim, tipo, sua ocupação, formação, idade, estado civil, só para iniciar. Tá. Bom, meu nome é Renato Cavalheiro, né? Sou Uhum. professor universitário já desde 2009, é o final do meu sétimo ano. Eu tenho a formação em publicidade e propaganda pela ECA, USP, e o meu mestrado foi em psicologia social pelo IPUSP também. Eu comecei trabalhando como professor na Metodista, hoje eu estou na Anhanguera Educacional, dando aula em dois campos. No ABC, que é aqui perto de onde eu moro, e na Vila Mariana. Meu estado civil é em união estável, sou casado, embora não de papel passado. É, minha idade é 38 anos. Hum, que informação mais você precisa? Ou Acho isso que é é isso. suficiente já? É isso. Obrigada. Nada Então, que aí. para começar, assim, há quanto tempo você estuda sobre cultura japonesa? Olha, como leigo, como amador, assim, há muito tempo mesmo. Assim, eu lembro de eu estar correndo atrás de informações de cultura japonesa desde que eu era criança. Só que, claro, né, quando eu era criança, depois adolescente, eu no máximo conseguia ter contato com aquilo que chegava do Japão para cá, o que era muito limitado. Né? Para você ter uma ideia, eu sei que isso parece meio idiota, meio conversa de velho, assim, mas nos anos 80, que foi quando eu tive a minha infância, depois nos anos 90, na adolescência, eu só fui conhecer mangá de verdade mesmo, acho que eu já devia ter uns 18 anos, mais ou menos. Foi um pouco antes dos mangás começarem a ser editados aqui no Brasil, né, pela JBC e pela Conrad. Uhum. Claro, a editora Globo já tinha alguns mangás, mas acho que eram três títulos, se eu não me engano, e eram títulos muito pequenos. Assim, o único título grande era o Akira, mas mesmo assim ele durou, sei lá, acho que 3 ou 4 anos. E na época que eu comecei a me interessar por isso, ele era raríssimo, assim, era item de colecionador mesmo. Então só a partir de 98, se eu não me engano, 97 ou 98, com a chegada dos mangás, é que eu conheci mangá de verdade, né, os mangás já apareciam o Conrad. Agora meus contatos com cultura japonesa se deram pelos animes ainda nos anos 80. Por um anime que no Brasil foi apresentado com o Robotech, passava na antiga sessão Aventura da Globo. E por coincidência, assim, por uma coincidência enorme, esse mês de outubro agora ele entrou no Netflix. Então eu estou me coçando aqui para assistir ele de novo, para ver se ele vai ter em mim o mesmo efeito que teve no Renato lá de, sei lá, 6, 7, 8 anos de idade. Ai, que legal. Então, o que te levou a estudar a cultura foi os mangás, os animes, né? Esse interesse por essa produção. Mais o anime, depois o mangá, e claro, assim, eu acho até certo ponto curioso também que na minha infância eu tive muito contato com japoneses, né, descendentes de japoneses, Niseis. E eu sempre fui muito curioso sobre ele. Então, especialmente quando eu encontrava um casal mais velho japonês e eles ficavam falando em japonês na minha presença, eu também ficava muito instigado assim, a tentar entender o que eles estavam falando, enfim, quem eram essas pessoas um pouquinho diferentes daquelas com quem eu convivia. Entendi. E sobre as tradições da cultura japonesa, assim, você conhece muitas tradições? Bom, depende de a que você se refere quando você fala tradições. Você pode me dar um exemplo do que você está falando? É mais, por exemplo, tradições culturais, tradições religiosas, seria mais Mais do que tradições culturais, sociais? assim. Creio que culturais. Porque o estudo que a gente está fazendo é sobre Tá, os mitos e tal, então mais essas tradições da cultura mesmo. tá bom.
em relação às tradições culturais japonesas, eu tenho contato um pouco mais distante do que eu tenho nas tradições, como é que eu posso dizer, comunicacionais japonesas. Porque dentre todas as tradições culturais, meu foco de estudo sempre foi a comunicação. Aham. Então, por exemplo, a tradição comunicacional japonesa, eu acredito que eu conheça mais do que, por exemplo, as tradições gastronômicas ou esportivas ou religiosas ou, como é que eu posso dizer, aquelas que ficam entre a religião e o aspecto social, por exemplo, comemorações, datas comemorativas. Eu conheço por alto, de forma alguma, as tradições culturais que fogem da comunicação, eu posso me considerar, mesmo que seja assim, minimamente um conhecedor competente, digamos assim. Entendi. Mas então, em relação às tradições da comunicação mesmo, você vê alguma ligação com alguma, como pode dizer, algum mito antigo, uma história antiga japonesa e uma ligação com como isso se dá na comunicação? Como se fosse uma raiz, assim, exato. Total. Oi? Não, como se fosse uma raiz mesmo das manifestações. Então, isso é extremamente evidente. Uhum. Porque, como, eu não sei, a Carol, eu sei que ela me contou que ela esteve numa aula que eu dei no curso de propaganda ideológica. Você também estava? Tava, eu lembro bem. Então, nos estudos que eu fiz para os dois trabalhos, né, que eu desenvolvi em cima dos efeitos dos mangás na prática social, enfim, na dinâmica social e cultural dos japoneses e depois dos brasileiros leitores de mangá, assim, uma das coisas que mais chamou a atenção, que foi, na verdade, o que disparou meu interesse, né, em estudar isso, é que o conteúdo chamado tradicional da cultura japonesa, tradicional mesmo no sentido de vivência ideológica, valores, juízos, visões de mundo, compreensões da realidade, enfim, toda essa parte ligada à ideologia, ela está toda nos meios de comunicação. E não é que está toda nos meios de comunicação assim, eventualmente, não, está toda nos meios de comunicação praticamente o tempo todo. Entendi. Então, por exemplo, os 5 valores bases da cultura japonesa, né, que são pertencer, ocupar a posição devida, a dependência, a reciprocidade e também a empatia, você encontra, assim, desde a mitologia japonesa mesmo, de formação do Japão enquanto nação, até a formação do Japão pós-Segunda Guerra Mundial, até os mangás futuristas, como é evidente, por exemplo, um mangá recente, relativamente recente porque ainda está sendo publicado, mas acho que ele já tem acho que uns 3 ou 4 anos no Japão, que é o Knights of Sidonia, não sei se você já assistiu, já leu. Não. Ele é completamente calcado na cultura japonesa, mas assim, se eu fosse refazer, ou se eu fosse editar um livro em cima dos trabalhos que eu desenvolvi, esse seria um exemplo que eu com certeza colocaria. Knights of Sidonia tem tudo. Tem valores, e é um mangá, sei lá, de 4, 5 anos atrás, no máximo. Entendi. Então, assim, e se você pegar, por exemplo, Gantz também, que é mais recente, ou histórias ainda mais recentes mesmo, dificilmente vai se achar alguma, especialmente publicada em massa, que fuja desses 5 valores que estão na mitologia japonesa desde a mitologia de formação do povo japonês, ou do Japão como um todo, né? O mito formador do povo e da nação japonesa já tem esses 5 valores e eles vêm sendo reproduzidos desde então. Entendi. E além dos mangás, como você falou agora, desse último, como que você vê
a representação da cultura em outros meios também, como novela, filmes, ou que as pessoas falam, assim, fora do Japão, assim, no Brasil e no mundo, assim. Como que você Bom, enxerga? então, novelas eu tenho um pouco contato, Uhum, né? Teve uma época na minha vida que a TV por assinatura que tinha em casa tinha o canal da NHK aberto, né? Lá, embora eu não soubesse falar japonês, né? Porque eu até estudava japonês, mas meu domínio era muito limitado. As novelas, assim, a maioria das que eu via eram bem tradicionais, ou seja, geralmente eram novelas que a gente, se fosse aqui no Brasil, a gente chamaria de época. E nessas novelas de época, esses valores sempre estavam lá também, assim como ocorre nos mangás e nos animes. No cinema japonês, especialmente no cinema japonês tradicional, ou entre aspas tradicional, que vem do final do século XIX até pelo menos os anos 80, eu diria 70, 80 no Japão, também assim, eles são completamente calcados nesses 5 valores. uhum, E a única coisa que foge disso, e mesmo assim eu precisaria avaliar com mais profundidade para te afirmar assim, categoricamente que foge, que eu tenha tido contato, são a arte experimental japonesa, quer seja em música, quer seja em cinema, quer seja mangá, quer seja anime. O que eu vi de japonês, de origem japonesa, né, que foge desses 5 valores, são geralmente trabalhos muito experimentais. ah, entendi. E é engraçado que no Japão, quando, por exemplo, se faz alguma coisa que fuja um pouco desse contexto, ainda que se passe no Japão, os japoneses caem de pau em cima, eles se revoltam contra a reprodução da cultura japonesa por um estrangeiro. É muito interessante, por exemplo, foi muito interessante para mim, quando saiu aquele filme Memórias de uma Geisha, não sei se você chegou a assistir já, Sim. que foi feito em cima do livro Memórias de uma Geisha, que foi escrito por um americano, ou acho que uma americana, se eu não me engano. Quando saiu o filme, nossa, a crítica japonesa desancou o filme. Uhum. E assim, sendo muito rigoroso, quase todos os valores japoneses estão no filme. A gente pode até ver, é uma visão estrangeira sobre o valor japonês, mas ele está lá. Entendi. Só que os japoneses, por ser feito por um estrangeiro, com uma atriz chinesa, e por não ter todos os valores assim extremamente na cara, extremamente em primeiro plano, diziam que o filme não tinha nada a ver com a cultura japonesa. A mesma coisa aconteceu com o filme dos anos 80 chamado Gaijin, que foi feito em cima de um livro escrito por um americano, que até eu gosto muito da série que ele escreveu no Japão, um americano chamado James Clavell, o escritor. E se você procurar assim, em filmes antigos, talvez até já tenha ele disponibilizado no YouTube. No Netflix eu sei que não tem, ou pelo menos a última vez que eu olhei não tinha. Mas talvez tenha no YouTube esse filme Gaijin, que é a visão do Japão do século XVIII, né, da época da restauração Meiji, vista por um estrangeiro, vista por um americano, e toda a história é contada do ponto de vista dos americanos e ingleses e europeus em geral que estavam no Japão na época da restauração Meiji. Entendi. Então você acha que quando é reproduzido por outras culturas, pode ser até fiel aos valores japoneses, mesmo não sendo feito por japoneses, né? Isso, muitas vezes o Gaijin o Memórias de uma Geisha mas não é feito da maneira como eles gostariam que fosse feito, e aí eles se chateiam bastante. Então assim, do que eu já assisti durante a minha vida, cinema japonês com certeza os valores estão lá, novelas, as de época eu tenho certeza que estão, as mais modernas eu assisti muito poucas para poder dizer alguma coisa. Livros, literatura japonesa tem muito, especialmente literatura de época, Uhum. e mangá e anime, então é muito, muito evidente. Entendi. E existe alguma desses valores, dessas, sei lá, premissas, né, que você fala da cultura japonesa, que seja muito forte lá, mas que o mundo, assim, sei lá, mais ocidental desconheça completamente, assim? Olha, que
quando a gente fala mundo ocidental, se a gente incluir nesse mundo ocidental pessoas leigas mesmo, assim, que conhecem o Japão porque sabem que existe, ou porque assistiram anime, ou porque viram mangá, ou porque viram um filme que tinha atores japoneses, Entendi. ninguém faz nem ideia dos cinco valores, assim. Ah, entendi. Eu mesmo não fazia antes. Aham. Não, Quando eu assistia, quando eu li os mangás, por mais que a cultura já sabe, lesse sobre isso e pesquisasse sobre isso desde muito novinho, eu só percebia que tinha alguma coisa diferente. Eu percebia que alguma coisa era diferente, se repetia. Só que eu não fazia nem ideia do que era, assim, não sabia dizer exatamente o que é. Eu sabia que era um jeito de viver que era diferente, mas eu não sabia traduzir isso em palavras ou em termos. Então eu acho que é muito difícil que nós ocidentais consigamos perceber esses valores sem ter estudado ou lido um pouco sobre ele. Inclusive, essa é uma das maiores dificuldades que os decastregues têm quando saem do Brasil para ir para lá. Por mais que eles sejam filhos de japoneses, às vezes netos, tenham feito artes marciais, tocado taiko, participado dos matsuris todos, né, dos festivais que eles têm anualmente, quando você vai para o Japão é diferente. Entendi. E assim, uma das coisas mais malucas que eu achei na pesquisa que eu fiz, usando o mangá como base, mangá, anime, né, assim, manifestações culturais japonesas, é que, embora eu tenha avaliado, se eu não me engano, 8 ou 10 itens, os únicos itens que dão diferença na maneira do brasileiro enxergar o mundo é mangá e anime. Nem se ele for filho de japonês, nem se ele for nascido no Japão, nem se ele for praticante de artes marciais há, sei lá, 15 anos, 20 anos, ele tem algum efeito em matéria de valores da cultura japonesa. Só se ele ler mangá ou assistir anime. Mangá muito, anime um pouquinho. Muito legal. Agora, entrando numa outra parte, assim, você conhece o mito chamado Akaito? Que é o mito do fio vermelho do destino? Eu acredito que eu já tenha lido sobre ele, sim. Mas eu li como... Vou usar uma palavra, uma redundância idiota, mas eu li como leitor. Eu li como pesquisador ou como acadêmico. Ah, entendi. Eu li como um conto, se eu não me engano. Eu li um conto sobre esse mito. Um conto cujo mito era a base do conto. Ah, mas sim. em detalhe eu não tenho conhecimento, não. Então, é um mito que fala que as pessoas, as relações amorosas, assim, as pessoas nascem já predestinadas a ficar com uma certa pessoa, como se existisse uma alma gêmea conectada por um fio vermelho que é amarrado na ponta do dedo da pessoa quando ela nasce. E... Ah, sim, eu já ouvi falar. Sim. Pensando assim nesse mito, assim, eu sei que você não conhece profundamente, mas você acha que tem alguma expressão desses valores ou da cultura nesse sentido dessa relação, tipo, amorosa de destino, assim? Então, nossa, foi muito interessante essa tua pergunta. Bom, primeiro assim, por acaso, você sabe se esse mito tem origem shintoísta ou budista? Eu lembro que... Eu creio que ele tem origem shintoísta, mas eu não tenho certeza. Eu lembro que na hora que a gente pesquisou tinha especificado agora, mas eu não lembro exatamente agora. Tá, eu imagino que deva ser shintoísta, mas eu não tenho certeza. Se for shintoísta, ele é mais tradicional que o budismo, porque o shintoísmo é a religião de onde estão todos os mitos formadores do Japão e do povo japonês, da cultura japonesa. Mas isso foi só uma digressão, era só uma curiosidade minha. Agora, em relação a esse mito, a Kaito, o que eu acho muito interessante da cultura japonesa, isso em todas as manifestações culturais, literárias, cinematográficas, anime, mangá, e essa é uma das razões, por exemplo, do Memórias de uma Geisha ter sido tão esculachado no Japão, é que dentro do storytelling japonês, da narrativa literária, ou enfim, da contação de histórias japonesa, o amor verdadeiro, o amor mais valorizado, mais reconhecido, mais
que eu posso dizer, poético, belo, agradável, interessante para o japonês, é o amor que não dá certo. O amor que por algum motivo bizarro, pode ser porque as pessoas são irmão, irmã, ou casadas com outras pessoas, ou de clãs diferentes, ou são de cartas diferentes, ou enfim, o amor que faz sentido na cabeça dos japoneses, o amor de verdade mesmo, aquele amor, sabe, puro, verdadeiro, absoluto, que a gente no Ocidente, o japonês é o amor que não dá certo. É o amor que é vivido em silêncio, que é vivido em privação. Entendi. Então, talvez haja alguma relação desse mito com essa percepção do japonês de que, embora haja uma alma gêmea para a pessoa, embora haja uma pessoa que você está, entre aspas, amarrado pelo destino, por esse fio vermelho, as barreiras para a realização desse amor precisem ser praticamente intransponíveis ou quase impossíveis de serem transpostas para que o amor seja vivido verdadeiramente. Entendi. A relação que eu consigo fazer desse mito com o que eu já estudei é basicamente essa. Porque eu nunca vi nenhum autor, quer seja da área acadêmica ou literária mesmo, da área de letras, que dissesse que o amor que se realiza, ainda que fosse por uma vinculação de nascimento, né, por parte do destino, digamos assim, o amor verdadeiro seria o amor que se realiza. Eu nunca vi ninguém escrever isso, só vi informações em contrário. Então pode ser que haja alguma relação entre esse mito do Akaito, do fio vermelho, com essa percepção, essa ideia, teologia, palavra que eu uso bastante, essa ideologia do amor verdadeiro, do amor absoluto para os japoneses, que é o amor que não se realiza, que existe, mas que ele não se manifesta no plano físico, entendi. No mundo material. É interessante pensar nisso, porque quando eu li o mito, eu achei que, na verdade, era uma visão romântica de que você vai se encontrar com essa pessoa e vai se conectar, estar conectada com ela para sempre. Mas, na verdade, é só uma forma de enxergar o quão relacionado está com uma pessoa e como não dá para se desvincular dela, mesmo que seja impossível de se realizar. E que isso é amor, mesmo que não seja, sei lá, palpável ou realizado. Isso. Muito legal perceber isso. E além da... Não, é interessante agora fazer uma outra relação, se você me permite. Né, você vê, é legal falar sobre essas coisas porque meu cérebro fica meio hiperativo, assim, em determinadas condições. Mas eu pensei no negócio, né, um dos valores que a reciprocidade, ele é baseado numa relação chamada Amae-Amayakasu. E essa relação, aliás, perdão, o valor da dependência é baseado no Amae-Amayakasu. E esse Amae é uma indulgência, assim, que você só coloca em prática quando você encontra uma pessoa que você confia muito. E a manifestação mais forte desse valor é o Amayakasu, que é quando você encontra uma pessoa com quem você se sente completamente à vontade para se abrir. Para mostrar, entre aspas, quem você é de verdade. Seus lados bons, ruins, legais, não tão legais, tristes, alegres, enfim. Pode ter uma direta relação desse mito com esse valor. Mesmo que não seja uma pessoa que vai manifestar com a outra um amor carnal, pode ser, por exemplo, numa relação entre irmãos, ou entre amigos, ou entre pessoas muito afins, com afinidades muito grandes, mas que elas efetivamente não vão desenvolver um amor romântico. Mas simplesmente uma afinidade que é tão profunda que funciona como uma alma gêmea. Sim, nossa, muito, muito interessante pensar também nisso, porque
quando a gente pesquisou, a gente só encontrou o viés mesmo da relação amorosa, assim, conjugal, matrimônio, essas coisas. E só uma última pergunta sobre esse mito, assim. Você acredita que tem alguma relação por exemplo, simbólica do fio ser um fio vermelho com a cultura de alguma forma? Pela cor ou algum... Então, a cor vermelha, na nossa mitologia, assim, na nossa, digamos, semiótica, ela está muito ligada às questões do sangue, né, ou seja, da violência ou da intensidade e um pouco da morte. Uhum. A gente liga muito o vermelho, principalmente com fogo, né, ou assim, coisas explosivas ou violência. Violências físicas. Por um lado. No lado sexual, por exemplo, não é à toa que muitas vezes quando uma pessoa quer seduzir a outra, ela usa uma roupa vermelha, usa um batom vermelho, ou pinta as unhas de vermelho, tenta ficar de alguma forma mais vermelha. A própria vermelhidão, né, o rubor, é considerado uma manifestação sexual, né, amorosa sexual. Então, assim, na nossa cultura, o vermelho está ligado a essas questões de violência, intensidade, né, extremismos e a paixão, digamos assim, a excitação sexual. Já na cultura japonesa, o vermelho está muito mais... O vermelho é considerado a cor da vida. Ah, sim. Sabe, é diferente do que a gente tem aqui na nossa visão, né? O vermelho se tornou um pouco mais próximo da vida recentemente, na semiótica ocidental, digamos assim. Ele era muito mais uma representação de força, de agressividade ou de paixão, né? De amor, de interesse amoroso. Já no Japão é vida. O vermelho tem o sentido de vida. A bandeira japonesa é branca e vermelha pelas questões de querer se relacionar, querer expressar vida e pureza. Então, talvez esse fio, o fato desse fio ser vermelho, queira justamente expressar que é uma relação absoluta, como é absoluto estar vivo, sabe? Ou a gente está vivo ou a gente está morto, não tem meio vivo, meio morto. Entendi. Nesse sentido, pode passar uma ideia de absolutismo e de algo que é uma expressão da própria vida da pessoa. Sabe, nasce com ela do mesmo jeito que a cor do cabelo, a cor do olho, o tipo físico da pessoa nasce com ela. Essa relação nasce com ela, essa conexão, essa vinculação. Então talvez seja vermelho por causa disso, porque é uma expressão da vida, da existência da pessoa, né, para usar uma palavra que acho que mais precisa, na forma de um fio, né, de uma cor de fio. Eu acredito que seja essa ideia de vida e pureza e absolutismo, sabe? Uma coisa que é para toda a vida. Muito legal. Nasce com a pessoa e é para a vida inteira. Sim. Agora mais sobre a questão, assim, como que os japoneses, assim, enxergam as relações de casamento, assim, dentro da sociedade, namoro, como que isso é visto, e como isso era visto, sei lá, antigamente, ou como é visto hoje, assim, como que eles encaram. Isso pode ser tanto, sei lá, demonstrado dentro das produções culturais que você falou também, né? Então, bom, eu não sei exatamente se eu vou responder o que você precisa. Se eu estiver fugindo do assunto, por favor, sinta-se à vontade para me direcionar, tá? Porque é um assunto muito, muito, muito amplo. Então eu vou tentar um espectro amplo. De repente, se eu estiver divagando muito, digredindo muito, você me avisa, por favor. Bom, antigamente, quando eu falo antigamente, a gente está falando pelo menos 12 séculos, 14 séculos atrás. A sociedade japonesa, ela, embora fosse mais livre
há 14, 16 séculos atrás do que é hoje, eles nunca foram muito de amores espontâneos. Então, assim, é tradição da cultura japonesa, isso existe desde que existe a escrita no Japão, os casamentos arranjados. Então, assim, desde o período mais antigo que eu fui nos meus estudos, isso sempre foi uma característica que eu encontrei. O amor espontâneo, ele é visto com muito receio, muito medo e até mesmo com um certo desagravo. Ele é considerado desagradável, assim, ele é considerado um amor, como é que eu posso dizer, menos valoroso do que o amor do casamento arranjado. Né? Em grande parte, essa questão que eu falei agora há pouco do amor verdadeiro, absoluto no Japão, ser um amor que não se realiza, está muito baseado nessa visão tradicional de que o casamento é um arranjo entre famílias. E não exatamente uma decisão de um casal que se ama. Então é extremamente comum nas histórias, nas lendas, nos mitos, em tudo que os japoneses produzem que tem alguma relação com o amor, o fato dos protagonistas, quer sejam deuses, pessoas, heróis, o que quer seja, terem um amor verdadeiro por uma pessoa, mas casarem com outra. Por arranjos familiares, arranjos de poder, arranjos políticos, arranjos sociais. Então, eu vejo assim que isso no Japão foi a norma, pelo menos assim, chutando muito baixo até os anos 70. Por que até os anos 70? Porque o Japão era assim, basicamente, até a geração que nasceu, que era infante, criança, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, as pessoas que chegaram nos anos 60, com 15, 20, 25 anos, ainda eram assim. Desde que os Estados Unidos ocupam o Japão e começa uma propaganda ideológica assim, da cultura americana no Japão, os japoneses que nascem, principalmente a partir dos anos 50, né, 50, 52, 53, 54, 55, até mais ou menos os anos 60, nascem tendo recebido informações de outra cultura, ao mesmo tempo receberam informações da cultura japonesa. Então, esses caras que chegaram nos anos 70 com 20, 25, 30 anos, foram os primeiros japoneses a começar a vislumbrar a possibilidade de um casamento por amor, e não por arranjo. Só que, sim, essas pessoas que conseguiram casar por amor no Japão nos anos 70 e 80 são exceção. Elas continuam sendo minoria nos anos 90, só que, a partir do final dos anos 90 e dos anos 2000 para frente, mais ou menos do que eu já tenho lido, assim, mais recentemente, a questão do casamento arranjado e do casamento por amor no Japão está meio parelho. Ainda existe o casamento arranjado e ele é muito forte. Mas agora já se aceita, já se vê pessoas que casaram por amor e isso não é mais tão rejeitado socialmente falando. Essas pessoas não sofrem uma rejeição social tão grande porque já alcançaram um número razoável de tal forma que, assim, se as pessoas que casaram por amor forem excluídas dos grupos sociais das pessoas que casaram por arranjo, existe um número grande de pessoas que casam por amor que é capaz de formar um grupo social coeso, interessante, rico, que permita que elas tenham uma vivência social também digna, válida, variada e satisfatória.
Uhum. O que até os anos 90 era impossível. Não? Essas pessoas eram completamente alienadas mesmo, viravam párias, eram pessoas desprezadas, evitadas pelas outras. Uhum. Mais ou menos como aconteceu no Ocidente com o casamento homossexual. Ah, sim. Um Aham. fenômeno muito conhecido, assim, agora, conversando com você, eu fiz essa relação que, assim, do que eu já vi, parece o que aconteceu no Ocidente com o casamento homossexual e o que Uhum. aconteceu no Japão com o casamento por amor foram coisas, eu acho, muito parecidas. Nossa, interessante isso, porque justamente a próxima pergunta era sobre a cultura brasileira, mas eu acho que já foi respondida com esse parâmetro que você fez aí das duas, com os homossexuais e com o casamento por amor lá no Japão. Mas acho que acabou agora. Essa foi a Ah, última poxa. pergunta. Mas muito obrigada, Renato. Foi muito, muito bom mesmo. A gente tá adorando fazer esse trabalho assim. Na hora a gente pensou em você porque a sua aula foi muito tipo produtiva mesmo assim, a gente aprendeu muita coisa, a gente lembrou de você na hora assim. Acho que foi ano passado assim, a gente não duvidou assim, vamos falar com ele porque foi muito legal, tal. Obrigada, viu? Eu E agradeço muito, agradeço o convite, como eu falei para a Carol, né? Agradeço a oportunidade de conversar com você sobre isso. uhum. Falando com você agora, né? De bater papo com você sobre isso já, Aham. as ideias surgem Ai, que na legal. cabeça. Então, e assim, é o tipo de coisa que se depois você tiver esse vídeo fechado, né? Uhum. Enfim, feito para a sua apresentação e você puder me enviar, eu agradeço muito, Ah, claro, pode porque deixar. é muito rica, assim, eu também, sabe, a troca de ideias foi muito rica, agradeço muito por isso também. E caso vocês tenham qualquer outra questão ou queiram esclarecer algum ponto melhor do que eu falei, é só entrar em contato comigo, a gente marca um dia e explora um pouco mais se for o caso. Tá bom. Muito obrigada, Renato. E desculpa o probleminha no começo, assim, mas depois deu certo. É isso, problemas tecnológicos estão aí pra gente rebolar e resolver. É. Obrigada, Renato. Agradeço muito, enfim, bom fim de semana para vocês. Obrigada pra você também. Obrigada.